Amém. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por tanto amor, por mais essa oportunidade de mais uma vez o Senhor nos envolver, mais uma vez o Senhor nos limpar, mais uma vez o Senhor nos revestir com o teu sangue, mais uma vez derramar o seu óleo sobre cada um de nós, nos curando, nos limpando. Obrigado por nos tirar das trevas, nos levar a ser na sua infinita luz. Obrigado porque a sua palavra ela não muda, ela dura para sempre. Obrigado porque o Senhor peleja por nós a cada dia. Obrigado pelo acesso às tuas moradas. Obrigado por podermos estar nos lugares altos na sua presença. Obrigado por essa nova natureza que o Senhor tem imprimido em cada um de nós. Obrigado por nos livrar, Senhor, da carne, nos livrar, Senhor, do pecado e fortalecer-nos, Senhor, e nos fazermos essa nova criatura em Cristo, alimentados pelo Teu Espírito, conectados à Tua fonte, à Tua videira. E desde aí, Pai, e desde aí, conhecendo e vendo quem o Senhor é, levando cativo todo o nosso pensamento, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo diante do Senhor, alinhados, cremos em Ti, não há sombra de variação, e pela fé nos conectamos à Tua realidade, à Tua verdade, e cremos, e cremos, e cremos, e cremos, soltamos fé, damos testemunho de fé, 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 cremos, cremos, cremos contra as circunstâncias, cremos, mesmo com as emoções, escolhemos crer diante das situações, cremos. O Senhor nos manda olhar para o alto, o Senhor nos manda buscar as coisas do alto. Estamos aqui para isso, Pai. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, mas sempre sabemos que o Senhor preenche todas as coisas, e que tudo está convergindo em Cristo, que tudo se move em direção a Cristo, e nos conectamos àquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que edifica. Aí estamos, Pai, aí estamos no lugar que o Senhor preparou para nós como igreja, nos lugares altos, como desde o começo o Senhor tem nos chamado, sobe aqui, sobe aqui. Aí estamos, e aí estamos, e aí estamos, e aí estamos, Pai. Obrigado, Pai. Espírito Santo, Tua é a primazia, Senhor. Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, continua testemunhando. Espírito Santo é o Senhor que dá testemunho. Vem, Pai. Vem, nós não vamos com palavras persuasivas, mas vamos no poder da Tua palavra. Nós não vamos num conhecimento humano, mas vamos na Tua sabedoria que vem do alto.
e escondidos no Senhor, nessa plataforma, nos reunimos como igreja, como assembleia, para nos conectarmos, ó Pai, mais uma vez, e possamos dar mais um passo em direção daquilo que o Senhor está edificando, porque o Senhor é o cabeça, porque o Senhor é o cabeça, e nós como igreja nos movemos, como diz João, somos um caniço agitado pelo vento, aonde o vento sopra, aí estamos, Pai. E o Senhor ache essa disponibilidade em todos aqui, que o Senhor ache, porque a palavra diz que o Senhor está buscando aqueles que o Senhor pode depositar os seus tesouros, e que aqui cada um presente possa, mediante de tudo aquilo que foi ministrado, soltado, possa estar com o seu coração, com expectativa daquilo que o Senhor vai soltar hoje, Pai. Te louvamos e confiamos em Ti, depositamos em Ti a nossa confiança, Pai. Te glorificamos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, meu irmão. Uma alegria poder estar aqui. O Senhor tem me falado para que eu me deleite naquilo que Ele está fazendo. E é isso que vamos fazer. O Pai tem nos ensinado a lançar todo medo fora, toda ansiedade e crer. E isso é um lugar que nós temos que aprender a ir, estar. E desde esse lugar somos livres, então podemos manifestar, porque não é de nós mesmos. Estamos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo tremendo, um tempo de lançar fundamentos mais uma vez, ou reconhecer os fundamentos dos apóstolos, né? Reconhecê-los e esquadrinhá-los e ver como o Pai edificou e estabeleceu esses fundamentos. Então queremos conhecê-los e pedimos ao Espírito que nos ensine. Então estamos num propósito, hoje é o quinto, né? Quinta reunião em cima desse propósito dos apóstolos. Hoje vamos falar alguma coisa sobre Felipe, apóstolo Felipe, e que o Espírito dê testemunho ao seu coração, meu irmão. Eu quero ler uma palavra. Tem tanta que nós estivemos compartilhando em intercessão. Os irmãos estão aqui e tantas riquezas, né? O Senhor tem estabelecido. Gênesis 1, versículo 4. Diz assim, vamos ler a partir do 1. Em princípio Elohim Eleftaf criou os céus e a terra. Porém a terra se ha precipitado em caos e vazio, e houve trevas sobre a face do abismo, acoso, e o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Então disse Elohim, haja luz, e houve luz. E viu Elohim a luz, que estava bom, e Elohim fez separar a luz da treva. E chamou Elohim a luz dia, e a treva tem chamado noite. E houve tarde e houve manhã do dia 1.
haja luz e houve luz. Marcelo estava falando sobre luz e cremos que o desenho da criação é um desenho que, dentre outras coisas, ele manifesta aquele processo que o Senhor busca estabelecer dentro de cada um de nós. Então esse haja luz é tremendo, porque em algum determinado momento na vida de cada um de nós, o Senhor, ele olha para nós e diz: haja luz. Aleluia, glória a Deus, Henrique, é isso mesmo, aleluia, amém. E há luz, porque ele fala, e quando ele fala, tem que acontecer. Haja luz, houve luz. E nós estamos então passando por um processo, e se ouve muito essa palavra processo. E nós entendemos que por um bom tempo o Senhor tem falado a respeito de ouvir. E quando Deus fala haja luz, a primeira coisa que se manifesta é a sua voz, e depois a luz, o haja. E olhando para isso, e olhando para, traçando um paralelo, né, em relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo, como pessoa, como família, como corpo, vemos o quanto o Senhor tem nos chamado a aprender a ouvir, a quanto Ele tem nos treinado a aprender a ouvir. Quem que percebe isso? Quem que, né, quanto tempo nós temos aprendido a ir à presença do Pai, temos ouvido em pregações, estudos, escolas, treinamentos, temos que aprender a ouvir, e entendemos que ouvir tem a ver com prestar atenção, ouvir atentamente, né? Olhar para aquilo que está sendo dito, porque alguém pode ouvir e não escutar. Você conhece gente que ouve e não escuta? Hã? Pietra, o almoço. Cadê a Pietra? Vlamir, cadê o almoço? Você vem almoçar? Cadê o Vlamir, né, filha? A gente ouve, mas não escuta, não presta atenção. E aí, né, vem assim, aquele jeitinho, aquele amor, né? Vocês não vão almoçar, não? Vamos, a gente não estava ouvindo. Tava escutando, né? Ouvindo estava. Então, às vezes, nós não queremos dar atenção a algumas coisas e acabamos sendo displicentes. E por sermos displicentes, acabamos não prestando atenção naquilo que se está falando. E o desafio desse tempo é esse. É onde existe muita distração, existem muitas vozes, existe muita informação, existe muita falsa sabedoria, existe muito entendimento humano, existe muito argumento, existe muito, e muitas vezes tudo isso misturado, porque nós não aprendemos a separar as coisas, acabamos não prestando atenção naquilo que Deus está falando, e sofremos por isso. Por quê? Porque daí temos dificuldades em ouvir, né? Então é onde o Senhor está se manifestando hoje nesse lugar, é onde Ele está falando. Porém, será que estamos todos escutando? Estamos ouvindo e estamos escutando? É isso que o Senhor vem falado sobre o ouvir. E nós temos percebido, e eu tenho percebido, minha casa tem percebido, que o Senhor tem nos levado a um outro nível, a um outro lugar. Que lugar que é esse, Vlamir? Ele tem nos levado a ver. Haja luz e houve luz, e quando há luz se pode enxergar.
isso é mais um passo em direção à plenitude do Espírito e mais um avanço no equipamento que o Senhor tem para essa comunidade. Nós ouvíamos muito falar adoração, intercessão, adoração, intercessão, adoração, intercessão. Só que a verdade, eu falo de mim, a verdade é que eu nem imaginava que era do jeito que é hoje, em relação à intercessão. Por quê? Porque é algo que se experimenta, é algo que não se aprende na teoria, não é algo que alguém pode descrever muitas vezes como palavra. Na própria palavra, alguns tentam descrever, né? João, ele descreve, mas eu creio que nossa mente não consegue ver e compreender tudo o que ele está querendo dizer. Então, o ouvir, e quando eu aprendo a ouvir, o Senhor me leva a uma outra plataforma, que é o de ver. Então Ele nos chama, olha, vem e sobe aqui. Apocalipse. Ah, mas isso foi uma experiência para João, será? Será que foi uma experiência para João ou é uma experiência para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que e muitas vezes há uma luta dentro de nós, que é justamente as estruturas que têm que ser removidas, para que eu possa subir, para que eu possa estar diante do meu Pai para ouvir e ver. E se essas estruturas permanecerem em nós, nós vamos ter dificuldade em ouvir e dificuldade em ver. E aí, o que acontece? Por mim, vou falar de novo de mim, né? Eu tive na escola de governo lá na Bolívia, em La Paz, no começo do ano. E no sábado, no último dia, teve uma intercessão onde se reuniram todos os pastores de todos os presbitérios das nações. E eu tinha ido representar você, né? Estávamos lá. E experimentamos algo, não que eu tenha visto, ouvido, mas sei que, e o Espírito dá testemunho no meu espírito, é que ali o Senhor, Ele plantou algo. Ele disse, haja luz. E houve luz. E quando voltamos, então começamos um processo de digerir tudo aquilo que aprendemos, né? De Ráquia, quem que lembra do processo que nós vivemos, né? Da Ráquia, de tudo aquilo que a gente estava vendo. E como então aquilo entrar? Uma coisa é vir aqui, né, na sua consciência, a teoria. Outra coisa é você experimentar. Então, existe uma pequena diferença aí entre você saber e você viver. Existe uma pequena diferença. Um pequeno caminho que tem que ser percorrido. E esse caminho, ele é preenchido não por algo que eu e você possamos fazer. Entenda, nós não podemos. Porque a nossa justiça diante do Pai é como o trapo de imundícia, nós não podemos. Porém, pela sua palavra, pela sua fidelidade, Ele prometeu e Ele operou e está operando e obrando dentro de nós. E essa consciência de peso, de ouvir e agora de ver,
ela veio por alguns pontos bem pontuais, sendo redundante. E eu quero compartilhar com vocês algum ponto bem específico que eu creio que é muito pertinente àquilo que recebemos hoje ontem em intercessão. E é relativo àquilo que o Pai quer soltar hoje. Eu quero dar um testemunho então dentro disso. E eu já tive a oportunidade de falar sobre a questão da humildade e da sinceridade. Quem lembra que eu falei sobre isso? Sobre a humildade e a sinceridade. Pouca gente, então vou falar de novo. Dentro desse processo de ouvir e ver, nesse espaço que existe de estabelecer, o Pai, Ele olha para dentro de nós. Ezequiel 36, 26, vai falar que Ele nos dá o quê? Um novo coração. Ele não restaura, Ele nos dá um novo coração, a palavra diz. Ele imparte conosco algo externo para interno. Ele coloca algo que não existia, pela sua palavra passa a existir. Puf, estabelece. E Ele diz que nos daria um novo espírito, e um novo espírito então vem e pum, se estabelece. E começamos a perceber algo. Sabe quando você percebe que tem algo vivo dentro de você? As mulheres aqui, quem já teve grávida, né? Você percebe o nenenzinho. Pum, pum. Eu não estou, mas enfim. Algo vivo dentro de você, e você fala, existe algo acontecendo dentro de mim. Existe algo acontecendo dentro de mim. Algo está sendo gerado. E não é gerado algo dentro de uma consciência humana. É algo que está sendo gerado pelo Espírito, e Ele nos atraindo para estar nele. E quanto mais você está nele, Ele vai gerando essa nova vida, vai fazendo crescer essa nova criatura que está dentro de você. Amém? E essa nova criatura que somos em Cristo Jesus, ela vai ganhando espaço, como um bebê na barriga de uma mamãe. Ele vai se expandindo. E conforme nós vamos alimentando, e conforme nós vamos nos limpando e nos fortalecendo no Espírito, essa nova criatura vai se desenvolvendo dentro de nós. E a velha natureza, ela vai diminuindo, ela vai se distanciando, a ponto de a voz dessa velha natureza ficar bem baixinha. Vlamir, Vlamir. Sabe o pecado chamando? Vlamir. Antes era muito forte, antes era muito potente essa voz, a ponto de você não conseguir governar sobre ela. Mas conforme você vai sendo tratado pelo Espírito, isso vai se distanciando e vai vindo o que? Uma nova criatura. E essa nova criatura quer te levar cada vez mais para cima, mais para perto, levar para você mais próximo à sua verdadeira realidade, que é Cristo. Levar você para um ambiente que é o ambiente da presença do seu Pai. E lá Ele continua a moldar e a forjar e a limpar aquilo que é essa natureza. É lá, não é aqui. E de tempo em tempo, é que nem a Pietra. Quem já assistiu o canal do YouTube da Pietra? Eu vou fazer propaganda aqui. Pietra tem um canal no YouTube. E ela colocou lá os peixe-carpa, né, Pedro? Que eles crescem de acordo com o aquário, não é isso? É isso. Então, essa nova criatura vai crescendo de acordo com o tamanho do aquário, né, como a Pietra disse. Só que chega em alguns momentos que esse aquário fica pequeno. Pá! Ele bate em alguma estrutura que quer impedir ele de crescer, se dilatar. E
E aí vamos de novo na presença do Pai. Pai, o que está acontecendo? E quanto mais profundo nós vamos indo, e o Senhor então trabalhou a questão da humildade e da sinceridade, trazendo uma consciência de deixar o orgulho, de deixar a altivez, né? A questão de Paulo com as escamas caindo nos seus olhos, ligado a Leviatã, lá em Jó 42. Então fomos livres de Leviatã. Uau, estrutura de arrogância, de altivez, uma estrutura violentíssima, e isso foi tremendo. Creio que vencemos isso, e vamos avançar, e aí começa a dilatar de novo, o Espírito começa a expandir de novo, porque já rompeu aquela estrutura, e cada vez mais ela vai chegar em estruturas mais profundas, estruturas que a gente jamais imaginaria enxergar com a nossa própria consciência. E aí é um momento onde muitos, né, são deixados e se desanimam e acabam deixando a incredulidade, deixando a fadiga dizer: olha, você chegou até aqui, agora não dá mais para você. Mas eu vou falar para você, existe mais. O Espírito, ele quer expandir mais, ele quer se expandir, só que em determinados momentos ele vai bater em estruturas, como eu disse. E nesses dias, vou falar para você sobre uma estrutura. Estava num tempo com o Pai, orando, no devocional, e o Senhor me levou a ter uma experiência. Por isso que eu falo, não é aqui, é só Ele. E Ele me levou a contemplar o meu Pai. E quem não sabe, né? Meu padrasto, Carlos, pai do Marcelo, pai da Carla, meu padrasto. Meu pai. Olha como isso é tremendo. E o momento de adoração, de oração, o Senhor traz ele à minha consciência. Pum! E me mostra como eu rejeitei aquela paternidade. Como todo pensamento em relação ao meu padrasto, o Espírito dá testemunho. Isso tem que mudar dentro de você. Essa é a estrutura que precisa ser rompida para que você volte a crescer, a expandir e possa então entrar num novo processo agora de enxergar. E então comecei a vê-lo, e o Espírito me levou a ver as suas virtudes, os seus tesouros, aquilo que ele tinha de precioso, porque até então a visão que a gente tem muitas vezes é daquilo que é mal. Nós somos muito bons em apontar nas pessoas o que é o mal. Se você fala assim, ó, me dá 5 coisas de defeito de fulano. Ah, fulano é isso. Agora me dá 5 virtudes. Então, peraí. Não sei, não consigo numerar. É essa consciência que está escondida dentro de nós. E naquele momento, vendo as virtudes, o Senhor trouxe um quebrantamento. E esse quebrantamento me levou ao arrependimento, aonde eu comecei a confessar todas as vezes que eu tinha rejeitado a paternidade dele sobre a minha vida. E nesse processo, rejeitando esses pensamentos e me arrependendo,
das palavras, dos momentos de atrito, de confusão, o Senhor então restaurou o amor em relação a Ele. Então, quando penso nele, quando o vejo, eu vejo com ternura, com amor. Não vejo mais como o via antes. Presta atenção. E aí eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero. Eu sei que eu não tive naquele momento discernimento, a sabedoria, mas Senhor, eu quero os tesouros que ele tinha. Eu aceito, eu quero. Eu quero. Então o Senhor começou a ministrar no meu ser, no meu espírito, e começou a baixar esses tesouros. Tudo aquilo que eu conseguia ver de virtude, de Deus trabalhando, obrando na vida dele, aquilo ia tomando cada ponto. E aquilo foi preenchendo um espaço. Preenchendo, entenda, não tem como explicar. É algo que se experimenta. E aquilo foi mudando algo dentro. E, uau! Que libertação! Mais um teto rompido, aonde a minha questão com ele, né, com meu pai, foi resolvido. Meu pai terreno, o vejo assim, e isso rompeu mais uma estrutura. O Espírito então encontra mais espaço para operar, mais espaço para preencher, mais espaço para testemunhar, mais espaço para moldar o caráter. E isso ficou. Eu falei sobre isso com a Edneia, com poucas pessoas eu falei isso. Creio que não apareceu a oportunidade de, enfim. E hoje aconteceu, terça, né, no dia da intercessão, aconteceu algo tremendo. E o Espírito então ele começa a juntar as coisas, Marcelo, né? Começa a juntar as coisas em intercessão. O tema, aquilo que o Espírito soltou a respeito de Filipe, está muito intercedendo pelo apóstolo Filipe, pedindo ao Espírito que mostrasse o desenho dele, como era, como Deus o via, como Deus o moldou, como Deus o preencheu, da mesma forma que faz conosco, como eu estou descrevendo para você, que o Espírito, esse processo, ele vai passar na minha vida, na sua vida. Só que se nós não entendermos isso, e essa questão dessa nova natureza, de Cristo operando, essa nova criatura dentro de mim, isso eu vejo, eu consigo ver, eu consigo separar, eu consigo perceber quando o que está se manifestando. E se eu não aprendo a discernir luz e trevas, e é disso que eu estou falando, eu não consigo ajustar as coisas dentro de mim. Eu não consigo seguir me limpando. Eu não consigo seguir dando espaço para essa manifestação dentro de mim. O Marcelo falou sobre santidade, kadosh, separado para algo que o Senhor te chamou, e Ele quer te encher, te preencher dele, para que você possa cumprir isso. E nós vimos então em Filipe alguns traços, e eu quero compartilhar com você.
Deixa eu só ver aqui direitinho o texto. João 1,42, se eu não me engano. De cabeça que eu não... Quem achou, por favor, vai falar sobre... Achei aqui, ó. João 1,42. É isso mesmo. Olha só, 43. No dia seguinte, quis sair para a Galiléia, e achando a Felipe, Jesus lhe disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Felipe acha a Natanael e diz-lhe: temos achado aquele de quem escreveu Moisés, na lei e nos profetas, a Jesus, filho de José, o de Nazaré. Então nós vemos aí Felipe dando testemunho. Verso 46. Natanael disse-lhe: de Nazaré pode sair algo bom? Felipe lhe diz: vem e vê. Olha que interessante. Aí ele diz: Jesus viu vir a Natanael e diz acerca dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael diz-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus, e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Existem alguns pontos. Felipe, uma das coisas que nós reconhecemos nesse perfil de Felipe, e o que nós contemplamos, resumindo, porque houveram várias palavras no mesmo sentido, se encaixavam, aonde haviam crianças que choravam e estavam com os seus olhos fechados. Existiam homens que caminhavam em meio a pedras, aonde a lama buscava sugá-los. Existiam crianças como pedras, num ambiente de glória, um ambiente cheio de tesouros, de riquezas, porém, como uma pedra sem ser lapidada. Ao mesmo tempo que tudo estava à disposição para ser tomado, não se conseguia ver, porque estavam com os olhos fechados. Então, as palavras, uma após outra, foi descrevendo e formando um desenho. Qual um desenho? Um desenho que mostra a orfandade. Justamente a orfandade, aonde a criança está chorando, chora, angustiada, e está com os seus olhos fechados, e então não consegue enxergar. Há um outro também que havia um homem caminhando, fazendo as suas coisas do dia a dia, porém com os olhos fechados, e chorava por dentro. A sua alma chorava, apesar de estar fazendo todos os seus afazeres do dia a dia. Então todas as palavras e tudo aquilo que foi visto, que o Pai nos permitiu ver, arremetem para um caráter, uma alma
que sofre do quê? De uma orfandade. E aí, a palavra vem e Felipe fala: vem e vê. Então começamos a perceber que era necessário então orar. Então Marcelo orou, né, para que aquelas crianças pudessem abrir os seus olhos, pudessem estar calmas, fiquem calmas. E ele dizia: eu estou aqui. Uau! Parem de chorar. Eu estou aqui. O pai falando: pare de chorar. Eu estou aqui. Pode abrir os seus olhos. Aí o pai trouxe uma palavra, né? Que fala desse amor, que nada desse mundo pode esconder a nossa alma do Senhor. Em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer tempo, Ele está buscando por você, está buscando por mim. Foi trazido a palavra sobre Isaías 61, dar vista aos cegos, né? Fala de, vamos ler para a gente poder, quem abrir aí Isaías 61, e o Espírito de Adonai está sobre mim, ungiu-me para dar boas novas aos pobres, tem-me enviado a curar os quebrantados de coração, olha os que choram aí, né? E proclamar liberdade aos cativos, e recuperação da vista aos cegos, e proclamar o ano favorável de Adonai, e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar a todos os que choram, a comunicar a alegria aos que choram em Sião, dando-lhes formosura em lugar de cinza, óleo de regozijo em lugar de lamento, e o manto de louvor em lugar de pesar. E aí, vamos entendendo que o Pai está nos chamando a ver, a abrir os nossos olhos. Você já chegou o tempo de você, os seus ouvidos já foram abertos. Os seus ouvidos já foram abertos. Agora é tempo de vir e ver. Venha e enxergue. Venha e veja. Esse era o testemunho de Felipe. E aí, tudo falando desse pranto, dessa falta de visão, desse choro, desse lamento. E aí o Senhor entrega uma palavra para Fernanda, né, Fer? Que está em João mesmo. Volta lá em João. João. Temos achado aquele quem escreveu Moisés na lei e os profetas, a Jesus, filho de José, o de Nazaré. Natanael disse-lhe, interessante, a Fer, ela viu uma criança, prestem atenção, ela viu uma criança correndo por um lugar, um gramado muito grande, e em um determinado momento esse gramado, a grama foi ficando mais baixinha e apareceu uma árvore. E essa criança então ela vai e entra embaixo da árvore. E embaixo da árvore é como se viesse uma tristeza. E ela fica meio que parada, triste. Foi isso que foi visto em intercessão.
Só que aí ela ouve um nome. A feira, ela ouve um nome. Natanael. E ela falando, né, que, poxa, estamos falando de Felipe e Natanael entrou na linha cruzada, né? E Natanael também é um apóstolo, que foi chamado aqui. Então, ela ouve Natanael. Vem, fala, filho, compartilha, Fer. Porque é algo tremendo. Note, tudo aquilo que o pai falava apontava para a questão da orfandade, apontava para a questão da paternidade. Sim, aí por um tempo eu fiquei contemplando esse menino embaixo da árvore. E ele ficou de costas, eu conseguia vê-lo só de costas. E percebi que ele já não estava mais desfrutando daquele lugar, mas que ele estava triste. Então eu ouvi essa palavra, esse nome, né? Natanael. E eu falei, como o Vlá falou, eu falei, uau, estamos falando de Felipe, me vem Natanael, né? Mas enfim, ali continuei perguntando ao Senhor o que né, Ele queria nos mostrar, o que eu deveria ver. E aí eu fui ver então o nome, né, Natanael, quem era Natanael. E o Senhor me levou a João, no capítulo 1, acho que é versículo 40, 42, algo assim. E ele ali fala do chamado de Natanael. Na verdade, Jesus já estava com Felipe. 47, diz assim: Jesus viu vir a Natanael, que Felipe tinha chamado, e diz acerca dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael diz-lhe: de onde me conheces? Natanael perguntando para Jesus. Respondeu Jesus e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E no momento em que eu li esse texto, né, compartilhando com os irmãos que estavam ali, na intercessão, eu comecei a chorar e a tremer. Porque o Senhor me trouxe a memória de algo que eu ouvi a respeito desse texto. E até então eu nem lembrava que Natanael estava ligado a Filipe. A hora que eu vi que foi Filipe quem chamou Natanael e levou até Jesus, eu falei, uau, né? Senhor, tem ligação, Pai, aleluia. E nesse momento em que eu li o texto, foi como se viesse luz mesmo. E eu lembrei então que por que Natanael reconhece ele como, até aqui em cima ele fala assim, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E quando Jesus fala que eu te vi debaixo da figueira, ele fala, Rabi, o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus e tudo. E o Senhor Jesus continua aqui, ele fala, porque eu disse que eu te vi embaixo da figueira, por isso você creu? E na história se diz que Natanael ele foi abandonado pelos pais debaixo de uma figueira. Então quando Jesus fala que eu te vi lá debaixo da figueira, não foi no momento em que ele estava ali, mas foi lá atrás, quando ele estava órfão, desamparado, com uma cobertura falsa, com uma falsa cobertura, né, de paternidade. E foi isso que Natanael pôde ver, pôde vislumbrar naquele momento, né, que ele era o Messias e que ele estava sempre com ele. Foi tremendo, aleluia, tremendo. Glória a Deus, tremendo. Jesus, Natanael vem ao chamado de Felipe, venha e veja. Mas quando ele chega diante de Rabi, do mestre, de Jesus, Jesus já diz para ele, eu te conheço desde debaixo da figueira, ou seja, eu te vejo, eu te conheço, Natanael, eu conheço a sua história. Eu vi quando você foi abandonado embaixo da árvore. Eu vi quando você ficou órfão.
Eu vi quando você sofreu aquele trauma. Eu vi quando você experimentou estar sozinho. Uau! E aí veio essa palavra, aí um olhou para um, o outro olhou para o outro. E aí encaixa aquilo que o Senhor estava falando. Por isso que eu dei o testemunho, né, antes. Porque fomos abandonados pelo Pai, pelo nosso Pai biológico. Fomos, pessoal, eu, né? Fui abandonado pelo meu pai biológico. Então, quando vimos tudo isso se encaixar dessa forma, o Espírito dando testemunho dessa verdade sobre a orfandade e mostrando, nos levando a experimentar não a orfandade, mas assim a paternidade. Por quê? Porque nós estávamos órfãos quando nós estávamos em trevas. Agora em luz, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai e o Espírito dá testemunho disso. E Ele diz: olha, eu conheço você desde debaixo da figueira. Ou seja, eu te conheço. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. É como o Senhor falando para mim: olha, Vlamir, eu te conheço desde de quando você estava no ventre da sua mãe. Eu conheço você desde sempre. Desde sempre eu tenho olhado para você. Desde sempre eu tenho pelejado para que o Evangelho chegue até você. Eu tenho pelejado nas regiões celestiais. Eu tenho entregado o meu melhor. Eu tenho entregado o meu tudo para que a minha palavra e a minha verdade chegue até você. E aí chega um Felipe e hoje tomamos essa palavra viva e podemos proclamar isso. Vem e vê, vem e vê, independente de onde você estava, do que você viveu, dos traumas, o Senhor te chama, vem e vê. Ele conhece a sua história do começo ao fim. Ele conhece cada pensamento, cada situação, cada angústia, cada choro, cada pranto. E foi nos revelado que os anjos vêm e recolhem essas lágrimas daqueles que sofrem, daqueles que são afligidos pelo pecado, e levam até o trono e a presença de Deus essa lágrima, e aonde e dão testemunho. Então o Senhor toma essa lágrima e Ele comissiona a igreja a ir até essas pessoas. Meu irmão, com quem que o Pai pode contar? A lágrima de muitos está chegando diante do Pai, dando testemunho do pecado. E o Senhor está buscando: quem eu enviarei? Quem irá por mim? Quem será que vai chamar essas pessoas e falar assim: olha, vem e veja, vem e veja. E aí o nosso coração, né? Estávamos lá, e o Senhor, aquele uau, Pai, que tremendo, assim: Senhor, queremos ser essa geração, queremos ser essas pessoas que chegam diante do Senhor, falam assim: Pai, o Senhor tem visto a lágrima de cada um dos nossos irmãos, o Senhor tem visto a aflição de cada um, a dificuldade de cada um. Tem, olha, está aqui as lágrimas. Mas então, olha, eu envio você à igreja para ir até essas pessoas e manifestar o meu amor a cada um delas. E chamar: vem, sobe aqui e veja o que eu tenho para mostrar para vocês. Natanael, então, ele se rende e fala: realmente o Senhor é Deus. Realmente o Senhor é o Rei, o Senhor me conhece. E a palavra diz que o Senhor, Ele se compadece de nós. O Senhor, Ele experimentou esse sofrimento, e as lágrimas dele foram de sangue, a palavra diz. E Ele é sim capaz de se compadecer de você, independente do que você viveu, independente da realidade que você foi inserido. Ele pode tirar você dessa realidade, desse sofrimento, dessa angústia, porque Ele te tira das trevas e te coloca no reino de luz. Ele te chama: vem e vê. E aí podemos ver
o pai restaurando a paternidade, usando Felipe para chamá-lo. Podemos ver o próprio Senhor Jesus falando para Natanael: Natanael, porque eu te vi na figueira, por isso você reconhece? Natanael, você vai ver muito mais que isso. Ele diz assim: respondeu Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crê? Maiores coisas que estas verás. E diz-lhe: de certo vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, você irá ver o céu aberto. Eu tenho uma nova vida para você. Eu vou te fazer uma nova criatura. Eu vou te dar um novo ser. Eu vou te dar uma identidade, não mais de orfandade, mas de paternidade. E eu vou te levar a ver coisas, a experimentar coisas que você jamais imaginou. Que tremendo. E como isso, estamos falando de Natanael, mas como isso estava dentro de Felipe. Felipe pergunta para o Senhor, né? João 14, olha só o que ele diz. Já estou terminando. João 14, 8. Diz-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus diz: estou tanto tempo convosco e não me dás conhecido, Felipe. O que me ha visto o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo não as falo por minha própria conta, mas o Pai que mora em mim faz suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. E se não crede por causa das mesmas obras, de certo vos digo, o que crê em mim, as obras que eu faço, também ele os fará, e maiores que estas fará, porque eu vou ao Pai, e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires algo em meu nome, eu o farei. E eu creio que o coração de Filipe então se enche dessa promessa. E o Senhor Jesus alinha, olha para o Pai. Eu vim para mostrar quem é o Pai. Eu vim para devolver a você a paternidade. Eu vim para dar testemunho que você tem um Pai. Eu vim para dar testemunho que você tem uma genética, um desenho. Sabe a semente? Você joga a semente no solo. Você precisa dizer para a semente o que ela vai produzir. O que ela vai produzir? O que ela é. Assim sou eu, assim é você. Só que as trevas, elas vêm e querem roubar a sua identidade. Elas querem fazer com que você dê frutos maus. Ela quer que você dê outros frutos que não aqueles que você nasceu para dar. Agora, o que precisa haver em nós, e aí eu peço para que o Espírito nos ajude, porque as lágrimas, e o Pai tem dado testemunho disso, que as lágrimas é o transbordar da nossa alma. Aquele que chora é porque já deu. Sabe que já deu? Sabe aquele momento que você fala, não aguento mais? Sabe aquele momento que você fala assim, chega, Pai, me socorre, me ajuda, eu quero, eu preciso. E a lágrima corre, os anjos recolhem. Olha, Pai, ele está dando testemunho. Chegou no momento de agir na vida dele, porque ele quer abrir mão do seu próprio eu. Agora ele quer, Pai, se conectar àquilo que é de verdade na vida dele. Vamos ajudá-lo, vamos trabalhar na vida dele. Uau! Tremendo, tremendo. E algumas vezes eu cheguei nessa condição. E algumas vezes cheguei aos prantos. E uma vez eu lembro que foi em relação ao meu pai. Isso é que o Espírito está trazendo. Aonde, por causa de coisas do dia a dia,
nós nos levantamos um contra o outro e quase saímos da agressão. E algo dentro de mim gritou, dizendo: isso está errado, isso não é assim. E fui para o meu quarto aquele dia e chorei, e chorei, e chorei. Falei: Pai, eu não quero isso para a minha vida. Não que eu estivesse arrependido do que aconteceu, não, eu não queria estar em atrito com o meu pai. Alguma coisa dentro de mim dizia: isso está errado, isso não é assim. Porém, o que se manifestava em mim era aquilo. Uau! Uau! E creio que naquele dia, quando o Senhor viu as lágrimas, o Senhor já, vamos começar a trabalhar nessa área. Vamos começar a trabalhar isso. E em tempo oportuno, o Senhor restaurou aquilo que era, né, a orfandade, me conectou novamente à paternidade. Irmãos, o que eu posso falar para vocês, o que eu posso dar de testemunho para vocês, é isso. É isso. É dizer: olha, o Pai está trabalhando na vida, no corpo desse lugar. O Pai está rompendo com as estruturas de orgulho, de altivez. O Senhor está rompendo com as estruturas de orfandade. O que é, pastor Vlamir, a estrutura de orfandade? Adão, quando ele sai do jardim, ele perde justamente isso. Ele perde a paternidade. Dentro do jardim ele tinha tudo o que ele precisava. Ele era pleno na sua saúde, nas suas finanças, na sua capacidade de raciocínio, na sua inteligência, nos seus relacionamentos. Ele era pleno em tudo. Mas quando ele sai pela desobediência, ele se desliga do Pai. E a partir daquele momento, ele tem que se mover por si mesmo. A partir daquele momento, ele não tem mais a direção do Pai. Agora, ele é por ele mesmo. E com o agravante, cheio de medo e cheio de morte. Assim está o órfão, cheio de medo, cheio de morte. Cheio de medo, cheio de morte. Por que eu não consigo expressar minha adoração? Por que nada sai da minha boca? Por que eu não consigo manifestar o amor? Por que eu não consigo manifestar? Porque está cheio de morte, está cheio de medo. Cristo, ele vai para a cruz. Os cravos com os braços abertos, sem ter como se defender. Assim é o humilde e o sincero. O humilde e o sincero é aquele que escolhe abrir os braços e falar: Pai, eu reconheço que eu não tenho nada de bom de mim mesmo. Eu reconheço que o Senhor pode olhar para dentro de mim e ver o que eu tenho dentro de mim. E eu reconheço e me arrependo. E escolho sofrer o dano. Esse é o humilde e o sincero. Ele consegue se abrir. E esse é capaz de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Por quê? Porque ele toma a cruz, porque ele está disposto a ser crucificado com Cristo. Agora o orgulhoso não. O orgulhoso, aquele que está cheio de medo, ele se esconde. Ele guarda o seu coração. Ninguém pode ver. Eu vou perder. O que vão pensar? Eu tenho muito, eu vou sofrer. Eu vou cheio de medo e consequentemente de morte. Esta é a casca que o Marcelo viu. É essa casca que envolve essa pessoa que é órfã. É órfã. Por quê? Porque ela não é capaz de se sujeitar ao seu pai. E o pai vai falar assim: olha, eu corrijo aquele que eu amo, aquele que não aceita a minha correção, para mim é bastardo. Uau, não é filho. Há uma diferença. Adão perde a sua paternidade
E assim está o homem hoje, cheio de medo, cheio de morte. Cheio de medo, cheio de morte. E aí, estamos correndo atrás, como foi visto, estamos correndo atrás do nosso dinheiro do dia a dia. Ah, e se faltar? Ah, não vai dar. Ah, vai faltar. Ah, vai ficar doente. Ah, vai ficar não sei o quê. Ah, não vai ter. Orfandade, medo e morte, sepulcro caiado, uma casca que por dentro fede. Precisamos romper com isso, rompendo isso e declarando que temos um Pai que nos ama. Então eu posso confiar, porque nele não há sombra de variação, porque ele vela pela sua palavra, aquilo que ele diz que faria e faz, e assim foi até hoje, e assim será eternamente, e nada muda nele. Agora, ele busca aqueles que creem e reconhecem a sua voz. Pai, eu quero ser um com o Senhor. Eu não quero que exista nada entre eu e o Senhor. Eu não quero que exista nenhuma casca. Eu não quero que exista nada no meu caráter que eu não possa chegar diante do Senhor e confessar para que eu possa mudar. Não pode haver nada. Não quero esconder mais nada. Não quero mais viver me escondendo. Eu quero ser um com o meu Pai. Eu quero ser um com o meu Pai, porque Ele já me viu. Aonde? Embaixo da figueira. Adão saindo da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é cobrir a sua nudez com folha de figueira. Adão faz as vestes para ele de folha de figueira, uma veste falsa, que iria se deteriorar, e no outro dia precisaria ser feito outra, ou seja, algo que não é capaz de esconder a imundície. Deus vai e sacrifica um animal, prepara uma veste com preço de sangue e o cobre. O amor, meu irmão. A folha de figueira, ela vem para colocar em você uma falsa paternidade. Sabe a falsa paternidade? Em quem você tem confiado? No seu pensamento? Quem é seu pai? São seus pensamentos? São os seus projetos? São as suas ideias? É a sua capacidade intelectual? São os seus relacionamentos? São os seus amigos? Aonde estamos depositando a nossa confiança? Estamos cobrindo o nosso pecado com folhinhas de figueira? O Senhor tem uma veste nova para você, uma veste branca, linda, mas é uma veste que não vai cobrir a sua imundície, não. Primeiro Ele vai te limpar, primeiro Ele vai te purificar, Ele vai lá no mais profundo e vai começar a romper as estruturas dentro de você, para que aquela nova criatura se expanda, ela cresça em você, até o ponto da voz das trevas ficarem fraquinhas, lá, a ponto de não serem mais ouvidas, e não ser dado mais crédito, porque agora o que reina na minha vida é a voz do meu Pai, a realidade dele é a minha realidade. Jesus diz: eu não sou desse mundo. A palavra vai dizer que nós somos peregrinos. A palavra vai dizer que as nossas bênçãos estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais, não estão aqui. O Senhor fala: não junte o tesouro aqui, junte o tesouro no céu. Uau, o meu tesouro está lá. Meu irmão e minha irmã, é tempo de paternidade. Possamos ser a igreja que vai chegar naqueles que o Senhor enviar, que o Senhor já recolheu as suas lágrimas, e vamos dizer assim: olha, abra o olho, vem e vê. Abra o olho, venha e vê. Abra o olho, venha e vê. Sobe aqui, que eu tenho muita coisa para te mostrar.
Você vai ver anjos subindo, anjos descendo. Você vai ver coisas maravilhosas, coisas ligadas ao propósito do Pai, como seu Pai. E temos vivido isso. O Senhor tem nos chamado a ver. E cada dia que passa, a nossa confiança nele tem aumentado. Por quê? Temos visto a fidelidade dele nas mínimas coisas. A gente fica de boca aberta de ver o que ele já pensou. O que ele já pensou. A hora que a gente vê, a gente fala assim: mas o pai já sabia disso? O pai já... uau! Como que ele sabia que justamente Felipe Vlamir ia pregar? Como que justamente o Felipe, o Vlamir, que tem essa questão da paternidade, que está experimentando isso, justamente isso é o que vai ser dito, vai ser trazido sem nenhum combinar com nenhum. E o Senhor vai pá. É maravilhoso. E é mais maravilhoso ver os grupos, né, de intercessão, ver aqueles que estão buscando, estão entendendo, vem e vê, estão ouvindo a voz, mas querem mais, querem ver. E aí ele vai nos ensinando, ele vai se manifestando e trazendo uma confiança. Assim: pai, realmente eu posso confiar no Senhor. Daí ele fala assim: você não entendeu ainda? Você está que nem Felipe, né? Mostra-me o Pai. Você já não me viu? Veja a mim e você vê o Pai. Olha, é só confiar no que eu estou falando para você. Obedece, que o Pai vai fazer. É só tudo que você pedir, a palavra vai dizer. Tudo que você pedir, eu te farei. Uau, então quer dizer que essa promessa de pedir e tudo vai acontecer é para aquele que ouve e vê e pratica. Por quê? Porque toda a criação coopera. Toda a criação vai cooperar com você quando você estiver ouvindo e vendo e obedecendo. Você pode ficar com essa palavra, que o Espírito possa dar testemunho a você desse tempo lindo que estamos vivendo como comunidade. É só olhar para o mundo, meu irmão. É só para olhar o que está acontecendo aí, e você vai ver o precioso que é aquilo que o Pai está trazendo. E como o Marcelo disse, o pastor Marcelo disse, não precisa de muitas pessoas. Alguns que estejam dispostos a ouvir e a ver, e o Pai pode contar com esses. Tudo aquilo que pedirmos no nome dEle, Ele fará. Mas a questão para alguns Ele diz assim: olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com os seus próprios deleites. Eu não quero, Pai. Já há algum tempo eu não peço nada para mim. Já há algum tempo eu tenho olhado para o Pai e falado assim: Pai, qual é a sua vontade? Que ela seja feita no céu e na terra, que a sua vontade se manifeste. E assim o Senhor olha para mim e olha para você e diz assim: olha, Abba Pai, como a Fernanda postou no grupo agora de tarde, Abba Pai, Paizinho, que o teu Espírito e o meu Espírito possa dar testemunho de que já não somos mais órfãos, mas nascidos em Cristo, debaixo de um Espírito de paternidade. Eu anotei esse versículo aqui, que existe, agora eu não vou achar, o espírito de paternidade, não o espírito de pecado, de engano, mas o Senhor tem nos dado um espírito de paternidade. Vamos orar. Diante de tudo isso que recebemos, então, perguntamos ao Senhor: Pai, o que nós podemos então manifestar para que se estabeleça esse desenho no coração de cada um? E o Senhor falou mais uma vez de pacto.
pacto. Pacto. Uau! Então nós temos aqui o pão e o vinho. E aquele que o Pai chama para se desconectar da orfandade, se desconectar com o pecado, com a velha natureza, com a velha veste, com a falsa cobertura, com a falsa paternidade. Você quer romper com tudo isso, e você quer chegar diante do seu Pai e dizer: Pai, eu estou aqui para pactuar com o Senhor, porque o Senhor é o meu Pai, e eu quero aprender com o Senhor. Então, se você quer, nós vamos estar orando. Você coloca de pé. Se coloca de pé. Vamos estar orando por esse pão e por esse vinho. Até quando nós vamos permanecer como crianças? Até quando o Senhor, querendo avançar, querendo que voemos, porque preparou obras maiores, e continuamos escolhendo ficar com os olhos fechados, chorando como vítimas, com tudo que Ele preparou ao nosso redor, com todo o seu amor, com todo esse equipamento pesado do reino de Deus, com todo esse poder da ressurreição que opera em nós, escolhemos fechar os olhos e chorar. Eu percebo no meu espírito que esse pacto é um pacto de deixar as coisas de menino. É um pacto de enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, permitir que Ele nos sare, permitir que a obra dele avance em nós, permitir que os nossos olhos sejam abertos, mesmo que doa, nos entregarmos. A nossa geração precisa de nós. A nossa casa precisa de nós. Os nossos filhos não precisam do nosso testemunho. Eles precisam do testemunho de Cristo em nós. É diferente. Não é o testemunho que você é bom, que eu sou bom, que eu consigo, que eu conquisto, que eu sou inteligente. Não é esse testemunho que a minha casa precisa.
A minha casa precisa do testemunho de Cristo habitando em mim, obrando através de mim, para que eles vejam Cristo, para que eles reconheçam Cristo. Essa aliança não é para promover a minha pessoa diante da minha casa, diante das pessoas, é para promover a Cristo. Existem pessoas que dão testemunho de si mesmas, porque entendem que são melhores que as outras. É essa casca de hipocrisia, muitas vezes produzida pela orfandade, porque ninguém os aprovou, porque ninguém os amou, porque ninguém os ensinou. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, essa casca, ela se rompeu. E você não vai lutar para dar testemunho de você mesmo. Você vai viver o testemunho de Cristo em você. Para que todos que se aproximem de você possam perceber o mover do Espírito se manifestando através de você. Sabe o que Paulo vai dizer aos Coríntios? Vocês têm todos os dons. Vocês têm sabedoria, vocês têm cura, vocês têm discernimento. A única coisa que eu não vejo em vocês é Cristo. Vocês têm tudo. Se comportam como igreja. Vocês, aos olhos de vocês, são perfeitos. Eu só não vejo Cristo. Nós trocamos esse testemunho para ter a Cristo. Eu posso não fazer as coisas bem como eu gostaria. Eu posso não ser um profeta vidente, de enxergar até os detalhes, de enxergar os tempos, os anos. Eu posso ainda não ter chegado nesse nível. Mas eu entrego a minha vida a Ele, e o que eu dou testemunho é de Cristo operando em mim, em simplicidade. E eu creio que é esse pacto que Ele quer fazer hoje. Não é uma ceia comum, mas é um fundamento tremendo que o Senhor quer estabelecer em nós hoje. Estabelecer naqueles que estão nos ouvindo pela internet. Estabelecer em você que vai ouvir esse material depois. Enquanto nós estávamos em intercessão, o meu espírito percebia um medo, um temor santo, porque nós estávamos em uma atmosfera que tudo se encaixava. E de repente os nossos olhos começaram a ver. Uau! Que temor! Que temor! Porque Deus estava preparando essas obras antes da fundação do mundo. E nós ali estávamos podendo contemplar segredos. Que temor! Que terror! Pai, nós te damos graças pelo teu corpo, pelo teu sangue. Firmamos esse pacto contigo. E é tão tremendo, Vlamir, depois que você leu aqui, quando ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe falando, se você ler o versículo 18, ele vai dizer assim: Filipe, não vos deixarei órfãos. Nunca mais, Filipe, você vai sentir o que você sentiu.
Nunca mais você vai se sentir órfão, porque eu estarei com você e em você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não vos deixarei mais, nunca mais. Esse é um pacto, é uma promessa que o Senhor faz conosco hoje. Ele estabelece esse fundamento. Está muito conectado a ver. Muito. Vladimir foi usado tremendamente para trazer essa palavra. Esse fundamento é um fundamento de ver. Porque quem tem filhos sabe que às vezes eles fecham os olhos e eles choram com os olhos fechados quando o problema já está resolvido. E aí o pai só fala: calma, calma, abre os olhos, está tudo bem. Foi isso que eu vi. E eu sei que ele está fazendo isso hoje. Ele está falando assim: calma, calma, abre os olhos. Eu já pelejei por você. Eu já resolvi o que era impossível. Eu só quero que você veja agora. Vê. Contempla na eternidade o que eu tenho preparado para você. Em nome de Jesus. Se você vai fazer esse pacto, faça com entendimento. Está diante de nós. Em nome de Jesus. Ontem nós estávamos assistindo The Chosen. E uma cena que marcou bastante é quando eles marcam de sair de Jerusalém, de Cafarnaum. E o Senhor tinha convidado Nicodemos. E ele espera ali nas águas e ele encontra uma sacolinha com dinheiro. E ele pega o dinheiro e fala: isso aqui foi um amigo que deixou. Mas ele olha e fala assim: você chegou tão perto. E Nicodemos estava na esquininha assim, chorando. O Senhor não quer o seu dinheiro. Ele não quer só o seu dízimo, a sua oferta. Ele quer você. Ele fez planos para você. Ele quer você. Ele quer que você desafie tudo, todos os medos. E fala assim: se é para ir com o Senhor, eu vou. Eu deixo tudo e vou com o Senhor. Quantos têm essa rara tipo de fé? Olha que o Senhor vai ver a tua mão levantada. E Ele vai te enviar um dia. Ele vai falar: olha, eu lembro daquela oração que você fez. E eu vou te enviar para fazer a minha vontade. E pode ser que em algum momento seja só você com Ele. Pode ser que em algum momento que Ele te separe de tal forma que seja só você e Ele. Mas Ele nunca mais vai nos deixar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Solte uma palavra de júbilo ao Senhor. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Que tremendo. Esse fundamento, ele chama, eu colocaria assim: Felipe, vem e vê. Fala pro seu irmão que está do seu lado: vem e vê. Amém? Podemos terminar? Então dá um abraço no seu irmão que está do seu lado. Não esqueça de cumprimentar a casa do Éder pela chegada da Rafaela. Nos vemos. Um abraço. Shalom.